Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. É uma resenha do Carlos São Paulo sobre o livro Trem Noturno para Lisboa. Oi, pois é, e o legal é essa mistura, né? O autor do livro, Peter Bierry, é filósofo, escrevendo como Pascal Mercier, e o resenhista, Carlos São Paulo, é diretor do Instituto Jungiano da Bahia. Então, é um olhar da psicologia junguiana sobre a obra de um filósofo. Isso já promete, né? Promete muito. E o São Paulo, ele não encara a leitura só como um exercício intelectual, sabe? Ele fala que foi uma viagem para as regiões mais intensas do ser. Algo que mexeu com ele, especialmente, ele menciona isso numa fase da vida com mais consciência da mortalidade. Quase um sufocamento, ele descreve. E o protagonista do livro, Raimundo Gregórios, o Mundus, é o oposto disso no começo. Professor de línguas clássicas, metódico, super previsível, tinha até fama de nunca errar. Uma vida, assim, bem nos trilhos. Exato. Então, o que a gente vai explorar hoje é justamente como essa resenha, com esse olhar psicológico bem específico, interpreta a virada na vida do Mundus. Como um encontro do nada, sabe? E um livro podem tirar alguém dessa rotina segura e jogar numa busca, intensa por sentido, por liberdade e talvez pelas partes não vividas de si mesmo. A gente vai mergulhar na leitura do Carlos São Paulo sobre isso. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar essa história. Vamos sim. E o que eu acho muito rico nessa análise é justamente essa lente junguiana que o São Paulo traz. Ele não está só recontando a história, ele está interpretando a jornada do Mundus com base em conceitos psicológicos bem profundos, né? A estagnação que ele vê no Mundus, o confronto com a finitude que o próprio resenhista admite sentir e a busca por autenticidade. Tudo isso ganha uma camada a mais de significado com essa leitura. Sim. A gente vai investigar como São Paulo enxerga essa transformação pessoal do Mundus, o papel quase que iniciático da linguagem, da literatura nesse processo todo. Isso, claro, conversa muito com os interesses do próprio Bierry, o filósofo, sobre linguagem, autoconhecimento, e o ponto crucial, como uma mudança de perspectiva, às vezes meio que forçada, pode ser a chave para entender um mundo diferente e até para integrar partes esquecidas da gente mesmo. É quase uma individuação via literatura. Ótimo ponto de partida. Então vamos para o começo dessa jornada, segundo a leitura do São Paulo. O Mundus é esse arquétipo da ordem, né? Previsibilidade total. Professor de grego, latim, vida regrada ao extremo. Mas a resenha pega uma coisinha ali, uma rachadura. Ele sentia o enfado e o asco das palavras sempre iguais, escritas e ditas. Não é só tédio, parecia algo mais fundo. Um mal-estar com a repetição que prendia ele nesses trilhos. Um vazio, talvez. Exato. E aí vem o gatilho. Não é um evento grandioso, não. É um encontro numa ponte. Uma mulher portuguesa que ele impede de pular e ela fala uma palavra, português. E ele fica, hipnotizado. Não só pelo drama, mas pelo som da palavra, da língua. Isso leva ele a um sebo, onde ele acha um ourives para as palavras, do Amadeu de Almeida Prado, e é esse livro, A Linguagem do Prado, que o São Paulo diz que teve o poder de arrancar mundos da apatia, oferecendo expressões imaculadas que não se repetem. Curioso como o som de uma palavra pode ser tão disruptivo, né? Muito curioso, e aqui a visão junguiana do São Paulo dá uma leitura bem interessante, sabe? Esse encontro com a mulher na ponte, falando uma língua desconhecida, carregada de emoção. Pode ser visto simbolicamente. Talvez um encontro com a ânima, aquela figura feminina interna, que para Jung faz a ponte para o inconsciente, para o desconhecido dentro da gente. Faz sentido. A sonoridade da língua, nesse caso, não é só estética, é um chamado. Para fora da rigidez do ego, da rotina do Mundus. E o São Paulo destaca uma frase do livro, né? Que momentos decisivos não precisam ser ruidosos, podem ser inacreditavelmente silenciosos. Isso conversa muito com a ideia junguiana, de que as transformações mais importantes começam dentro, no silêncio, antes de aparecer fora. A descoberta do livro do Prado, o ourives das palavras, reforça isso.
A linguagem aqui não é só comunicação. É um veículo da alma, sabe? Desperta o mundos porque fala com uma parte dele que estava dormindo. Oferece uma nova sensibilidade. E essa faísca silenciosa acende um fogo bem real. O Mundus, no meio da aula de latim, ele simplesmente levanta, deixa tudo para trás, alunos, escola, a vida toda, e vai para a estação pegar o trem noturno para Lisboa. Uma ruptura total. O São Paulo menciona na resenha a inveja de quem vê ele partir, os que ficam presos na rigidez dos trilhos. Por que será que ele destaca essa inveja, hein? O que isso diz? Olha, eu acho que ao falar da inveja, o São Paulo está tocando numa tensão que é universal, né? Que a história do mundo os mostra bem. A segurança da rotina é boa, é confortável, mas muitas vezes custa a vitalidade, a exploração do nosso potencial. Verdade. A inveja de quem fica não é, sei lá, maldade. É talvez um reconhecimento doído da própria inércia, da falta de coragem de romper com o que já se conhece. Para São Paulo, imagino, essa inveja reflete o conflito que muita gente vive, entre precisar de segurança e querer uma vida mais plena, arriscada, autêntica. Sim, faz todo sentido. E a resenha usa essa metáfora do trem descarrilhando para falar dessa saída da linha rígida. São Paulo interpreta esse acidente não como desastre, mas como a descoberta do sentido maior da existência, a criatividade ou a desobediência. É como se quebrar a norma abrisse espaço para algo novo. Isso. E essa desobediência é chave na visão junguiana da individuação. Não é anarquia, claro. É desobedecer o que limita a gente. O ego rígido, as convenções sociais que impedem a gente de crescer por inteiro. A viagem para Lisboa, na análise do São Paulo, é mais que turismo. É uma peregrinação para dentro. O Mundus busca um caminho substancial que dá sentido ao viver. E essa busca é movida, como o resenhista diz desde o começo, pela consciência da finitude. É uma corrida contra o tempo, não para acumular coisas, mas para encontrar profundidade, para se tornar quem ele pode ser antes que seja tarde. É arriscado, óbvio. Sair dos trilhos é encarar o caos, o desconhecido, mas é ali que a transformação de verdade pode acontecer. E aí, chegando em Lisboa, essa busca vira quase uma investigação, né, meio obsessiva, sobre o Amadeu de Prado, o autor do livro, que ele descobre que morreu há 30 anos, ele começa a procurar pessoas que conheceram o Prado, mergulha na história dele, e o São Paulo menciona que, nesse processo, o Mundus também esbarra na sombra de uma época, o impacto do regime de Salazar na vida do Prado e de outros. Mas o ponto central das investigações, o que realmente pega o Mundus e que o São Paulo destaca como crucial, é uma pergunta dos textos do Prado. Se é verdade que apenas podemos viver uma pequena parte daquilo que há dentro de nós, o que acontece com todo o resto? Essa pergunta parece que bate fundo no próprio resenhista também, né? Toca numa ferida de todo mundo, das possibilidades perdidas. Sem dúvida alguma. Essa pergunta é o coração da angústia existencial que a resenha toda explora. Pensando junguianamente, todo o resto são as potencialidades não vividas. São os aspectos da nossa personalidade que ficam lá, na sombra, reprimidos ou só não explorados por causa das escolhas que a gente faz, dos papéis que assume, das limitações que a gente se impõe. Confrontar a vida e a obra do Prado força o Mundus e, por tabela, quem lê a resenha do São Paulo, a encarar o seu próprio resto, a sua própria sombra. O que ficou por dizer, por fazer, por ser. O Prado vira um espelho que reflete essas partes esquecidas. E tem outra citação do Prado que o São Paulo traz que também é bem impactante. A vida não é aquilo que vivemos, é aquilo que imaginamos viver. Apenas pela morte, o tempo é uma coisa viva. Como é que a análise dele desenrola isso? Então, o São Paulo parece que lê essa frase em duas camadas. Primeiro, a vida é aquilo que imaginamos viver. E isso ressalta o poder da nossa mente, da imaginação, para construir a nossa realidade subjetiva. Nossa experiência não é só o fato bruto, né? É a história que a gente conta sobre ele, nossos desejos, medos, fantasias. Isso conecta com a ideia filosófica da construção da realidade, da importância da linguagem, que são temas importantes para o Bieri. Certo. A segunda parte,
apenas pela morte o tempo é uma coisa viva, é um paradoxo forte. É consciência da finitude, aquele sentimento de asfixia que o São Paulo falou no início, que paradoxalmente injeta urgência e valor no tempo presente. A morte não é só o fim, é um horizonte que dá perspectiva, intensidade para a vida. A literatura do Prado para São Paulo funciona como um guia para navegar nessas águas profundas, ajudando a achar sentido diante do inevitável. Falando em mudança de perspectiva, a resenha usa um incidente que parece bobo para mostrar uma virada grande. Os óculos do Mundus quebram no encontrão. Chato, né? Mas o São Paulo transforma isso num momento simbólico que força o Mundus a enxergar esse mesmo mundo de outra forma. Como ele leva esse pequeno acidente a algo tão significativo assim? Pois é, o São Paulo usa isso como uma metáfora perfeita para a quebra dos padrões de percepção. Não é só a visão física que fica embaçada, é a rigidez da percepção habitual que se rompe. Ele conecta isso de forma brilhante com a releitura que ele faz da figura de Sísifo. O cara condenado a rolar a pedra para sempre, parece o auge da repetição sem sentido, né? Total. Mas o São Paulo sugere, talvez lembrando Camus, que mesmo na repetição a percepção pode achar o novo. O caminho nunca é o mesmo, as nuances mudam. Ao ser forçado a ver sem a clareza dos óculos, o Mundus talvez comece a perceber que um sentimento não é idêntico quando se repete. Ele começa a notar as diferenças sutis. Ah, interessante. Na leitura junguiana do São Paulo, essa quebra dos óculos simboliza a quebra das lentes do ego rígido, que sempre quer categorizar, simplificar a experiência. Forçado a ver de modo imperfeito, talvez o mundo se abra para uma percepção mais intuitiva, mais atenta às nuances do momento, em vez de só projetar os hábitos dele na realidade. É uma mudança de uma visão focada, controladora, para uma mais aberta, receptiva, essencial para a integração psicológica. E qual é o saldo final dessa jornada toda para o mundo, segundo a conclusão do Carlos São Paulo? Ele afirma: o amor pelos livros fez de Mundus um homem livre. E explica que o Mundus aprendeu que uma vida só para executar tarefas deixa o dia a dia exaustivo, porque impede a gente de perceber a intimidade das diferenças. Que liberdade é essa que o São Paulo vê? É só sair da rotina? Eu acredito que o São Paulo está falando de uma liberdade bem mais profunda do que só liberdade física ou não ter obrigações. É uma liberdade interna. Primeiro, é a libertação da tirania da persona, aquela máscara social, sabe? No caso do Mundus, a do professor impecável, previsível. Ele se permite abusar dessa liberdade, como diz a resenha. Ou seja, explorar quem ele é além daquele papel apertado. Segundo, é a liberdade que vem da mudança de percepção que a gente falou. Ao aprender a notar a intimidade das diferenças, ele se livra daquela monotonia que ele mesmo criava com a repetição cega. Cada momento, cada interação ganha potencial para ser único. E aquela interpretação curiosa que o São Paulo dá. Talvez o que aconteceu foi que Mundus aprendeu a amar Deus por meio da obra de Amadeu. Isso soa quase religioso, né? Vindo de um analista junguiano. É uma formulação intrigante. Mas não acho que o São Paulo use no sentido dogmático, tradicional. Na psicologia junguiana, a experiência do divino, do luminoso, está ligada ao encontro com o self, o centro organizador da psique que vai além do ego. Entendi. Então, amar Deus por meio da obra de Amadeu pode significar que, pela profundidade filosófica, poética, dos escritos do Prado e pela jornada de autoconhecimento que eles iniciaram, o Mundus encontrou um sentido maior, uma conexão com algo transcendente, seja a beleza, a verdade, a complexidade da existência humana ou o próprio mistério da vida e da morte. O Prado, com a reflexão dele sobre tempo, mortalidade, as vidas não vividas, teria sido um catalisador para essa experiência de significado profundo, que preenche o vazio existencial. Nossa! E isso meio que fecha o ciclo da análise do São Paulo, né? A consciência da mortalidade, que no começo era quase uma ameaça de asfixia, vira o motor para essa busca por liberdade e sentido. A morte, como a resenha diz citando Prado,
é o que dá sentido a existir à vida. E a literatura, a poesia, funciona como essa esteira dos sentimentos que ajuda a gente a encontrar uma lógica para o existir, a integrar as contradições, a navegar pela complexidade da vida. É a arte como ferramenta de individuação mesmo. Fantástico. Então, para a gente amarrar a essência dessa leitura do Carlos São Paulo sobre Trem Noturno para Lisboa, a gente tem a história de uma ruptura radical com a rotina, começa com o estímulo sensorial e intelectual, a língua portuguesa, o livro do Prado. Essa ruptura leva a uma jornada que é externa, sim, mas principalmente interna, uma jornada de confronto com as partes não vividas de si, espelhada na figura do Amadeu Prado. A gente viu como incidentes pequenos, tipo quebrar os óculos, são lidos como chaves para uma mudança profunda de percepção, que permite ver nuances onde antes só tinha repetição. Exato. E o resultado, na visão do São Paulo, é uma forma de libertação interna, sair da persona rígida, da exaustão das tarefas sem sentido e ganhar essa capacidade de perceber a riqueza do momento. Tudo isso levando a uma conexão com um sentido maior, talvez até pela confrontação com a finitude. O que tudo isso significa, então? Para o Carlos São Paulo parece claro, a literatura, quando mexe com a gente de verdade, pode ser um espelho e um mapa para a gente explorar a nossa própria psique, questionar nossas vidas e buscar caminhos mais autênticos, mais inteiros. Precisamente. E para deixar uma reflexão final, bem ligada à análise do São Paulo, a gente pode voltar àquela pergunta central do Amadeu Prado que ressoou tanto. Se é verdade que apenas podemos viver uma pequena parte daquilo que há dentro de nós, o que acontece com todo o resto? E conectar isso com a libertação do mundo das obrigações necessárias para preservar uma autoimagem. Boa! Isso levanta uma questão importante, que a leitura do São Paulo convida a gente a fazer. Até que ponto as imagens que a gente projeta, as personas que a gente mantém com tanto cuidado no dia a dia, e as rotinas que a gente segue por segurança, por convenção, nos impedem de sequer olhar para todo o resto. Que partes nossas, talentos, desejos, curiosidades, talvez até medos, dores, ficam lá inexploradas, porque não cabem no roteiro que a gente escreveu ou aceitou para nós mesmos. A jornada do Mundus, filtrada pela sensibilidade psicológica do Carlos São Paulo, desafia a gente a pensar nisso. Fica aí o convite à introspecção.